Com alegria, novamente aqui nos encontramos para este momento de reflexão, momento de oração, momento em que levamos com alegria uma mensagem de vida, otimismo e esperança a todas e todos os telespectadoras e telespectadores pela TV Primer, TV São José, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Aliás, agradecemos ao Pedro Abreu, ao Sidney, à família Abreu, a mãe do Pedro, Dona Wanda, por esta gentileza de colaborar neste programa. É Carioca Calçados, que, sem dúvida nenhuma, cada vez está se desenvolvendo mais, e é uma graça também, mas é que os funcionários também, sem dúvida nenhuma, juntamente com os proprietários, vivem uma verdadeira família. É isto que Cristo Jesus espera, que todos os funcionários lutem, trabalhem para o bem da sua empresa, porque é ali que recebe o sustento, o dinheiro para o sustento do seu lar. E quantas vezes a gente sabe que, infelizmente, não é o caso destes proprietários, mas eu conheci proprietários de empresas que começaram a festejar demais, viajando demais, gastando dinheiro demais, e qual foi a consequência? Nós sabemos que, se os proprietários vivem longe da empresa, não dão presença, é claro, há um adágio que diz, um provérbio que diz muito bem, o boi engorda à vista do dono. Se o dono não está presente, é claro que então os funcionários nem sempre atuam como deveria ser. É verdade que muitos, apesar de os empresários, os donos não darem presença, continuam seguindo a sua consciência, cumprindo com o seu dever, porque são verdadeiros seguidores da mensagem de Cristo Jesus. E os santos de hoje, nós temos São Simão Stock, São João Nepomuceno, Honorato, Luiz Orione, que é o fundador dos padres orionitas, que tem as duas paróquias aqui na nossa diocese, a paróquia de São José, onde tem o padre Cláudio Peters, que coordena todo o trabalho, e bem como também a paróquia ali de Forquilinha, paróquia São Francisco de Assis. São padres que há anos trabalham na nossa arquidiocese. E São Luís Orione, um homem de um grande trabalho apostólico, especialmente em favor dos pobres. E temos então a Orionópolis catarinense, onde especialmente o Padre Maneca, assim conhecido, Padre Manuel, há anos e anos e anos, foi pároco aqui da paróquia de Capoeiras, muitos anos. Depois, ali em Forquilinha, e agora já com uma idade um pouco mais avançada, e tem o seu auxiliar, agora o diretor da Orionópolis, quando me consta o Padre Murilo, que é uma obra onde tem mais de 70 pessoas, com muitos cadeirantes, muitas pessoas ali sem se movimentarem, sem poderem falar. É bom que você, prezado telespectador, se você ainda não visitou Orionópolis catarinense, vá até lá, olhe, e
Quando me consta, se eu não me engano, nesse final de semana, há lá o almoço, a missa às 10 horas, e em seguida também, após a missa, o almoço. E aí você está colaborando para tantos irmãos nossos necessitados que lá recebem todo apoio, todo tratamento médico, odontólogo, de psicólogo, toda alimentação. É uma grande caridade, sem dúvida nenhuma, e o Padre Manuel e o Padre Murilo acolhem, como também os funcionários lá, e tantos voluntários acolhem você com muita alegria. E então temos ainda também os santos Audas, Brendano, Fidelis e Honório. Hoje também é o dia do Gari, ou seja, aquelas pessoas que trabalham, que lutam, sol, chuva, frio, calor, estão ali trabalhando, embelezando as nossas ruas. Procure você colaborar com essas pessoas. Olha, às vezes eu vejo pessoas simplesmente, já tenho visto, não mais tanto, agora já as pessoas são educadas. Quando eu distribuo pirulito para as crianças, não preciso dizer, não quero ver papel no chão, porque elas logo guardam ali na mãozinha, se não encontram lixeira, ou colocam no bolso do pai, ou do avô, ou a bolsa da mãe. Ao passo que os adultos, eu tenho dito, claro que 95% dos adultos, sem dúvida nenhuma, também sempre foram educados, mas há alguns que às vezes simplesmente jogam o papel aqui, eu jogo lá, dá vontade de eu ajuntar e dizer, olha, você deixou cair aqui um presentezinho seu, mas como eu tenho medo, hoje em dia as pessoas vivem tão nervosas para explodir qualquer coisa, então mas já aconteceu, deu recolher um papel e botar na lixeira. Infelizmente, nós deveríamos colaborar um pouco mais com os garis. Hoje, então, muito obrigado para todas e todos que trabalham, especialmente, seja a direção, os coordenadores, seja aqueles que diretamente trabalham pela limpeza. E, prezados telespectadoras e telespectadores, nós estamos vivendo agora um tempo tão bonito de espiritualidade, que são os domingos, as semanas após a Páscoa, e aproximando-nos da festividade da vinda do Divino Espírito Santo, onde pessoas em quase todas as paróquias de beira-mar, com a bandeira do Divino, o Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, vão visitando as famílias, levando uma oração, ou fazendo uma oração, a bênção do lar, com a bandeira do Divino Espírito Santo. Procure sempre acolher, mesmo se você não for da religião católica. Não tem problema nenhum. A bênção de Deus pode ser para qualquer lar. Não há problema maior nenhum. Como também a bênção da saúde. Olha, eu durante 19 anos, morando no Imperial Hospital de Caridade e sempre visitando outros hospitais, as UTIs. Eu, por exemplo, agora, após aqui o programa, eu estarei visitando a UTI do hospital. Semana passada visitei lá, fiquei 2 horas, às vezes fico 1h30 visitando, dando a bem saúde, dialogando com pessoas, dando o sacramento, administrando o sacramento da unção dos enfermos.
está bem claro na Bíblia Sagrada. É só você tomar a Bíblia e veja, por exemplo, onde o próprio Cristo Jesus nos fala claramente: há algum entre vós doente? Chame os padres da igreja, e eles farão a oração e administrarão o sacramento dos santos óleos, ou seja, a unção dos enfermos. Esse sacramento foi o próprio Cristo Jesus que instituiu. E quantas pessoas, talvez até pessoas que agora estão em sintonia conosco, estão comprovando que já presenciaram pessoas gravemente enfermas, porque a vida depende do eterno, depende de Deus, do seu Filho Cristo Jesus, e foram completamente curadas. A vida é um dom, é um presente de Deus. Então, procure você valorizar sempre mais também a benção da saúde, como você realmente está valorizando. E dia 9 de junho, então, nós teremos a festividade do Divino Espírito Santo, a vinda do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos. Aliás, Cristo Jesus, que você vê ali com as ovelhas, domingo, por exemplo, foi o domingo do Bom Pastor, onde Cristo Jesus, se você abrir a sua Bíblia, São João capítulo 10 e versículo 11, e logo depois versículo 14, você mesmo poderá ler o que eu vou ler agora, neste momento, onde Cristo Jesus, já achei aqui, olha aqui, bem claramente, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Nós todos somos ovelhas de Cristo Jesus. E no versículo 14 ainda diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Então, me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Então, especialmente Cristo Jesus, se você olhar, por exemplo, a palavra de Deus também, nós ouvimos claramente onde Cristo Jesus diz também: eu irei para Deus Pai, voltarei para Deus Pai. Se eu não for, não virá sobre vós o Espírito da verdade. Ele vos ensinará toda a verdade, o Espírito Santo. E realmente Cristo Jesus ascende aos céus e o Divino Espírito Santo vem em forma de língua de fogo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora e muitas pessoas que ali estavam reunidas. E aqueles mesmos apóstolos que antes tinham medo dos judeus, agora começam a proclamar e anunciar a boa nova, a boa mensagem de Cristo Jesus. É este Jesus que nós procuramos seguir, é este Jesus que nós procuramos amar e, conforme ele mesmo diz, amar a Deus e amar o semelhante. Então, especialmente, procuremos seguir a mensagem de Cristo Jesus. E nós, então, vamos falar um pouco também sobre a vida de um santo, São Simão Stock, cuja festa litúrgica hoje celebramos. Ele, então, São Simão Stock, ele nasceu em Kent, na Inglaterra, de uma ilustre família, e de uma família muito cristã, muito piedosa. E desde pequeno, ele procurava ter e alimentar uma vida de piedade. Agora, os pais queriam que ele estudasse
para uma profissão rendosa, onde ele ganhasse muito dinheiro, mas não era esta a vocação dele, não. Ele procurou ser um menino muito inteligente, sim. Ele procurou o silêncio, a solidão, a oração, e se retirando para a meditação. E quando adolescente e jovem, sabe o que ele faz? Ele faz aquilo que muitos hoje na Europa vão até para o deserto, vão para uma região de solidão para meditar, para entrar mais em contato com Deus. E ele foi para uma floresta e lá ele encontrou uma árvore grande, onde havia uma grande cavidade, como que uma toca. E o que é que ele fez? Desta toca, desta grande árvore, ele fez a sua casa, a sua moradia. E depois colocou um crucifixo, a imagem de Jesus, e também a imagem de Nossa Senhora. E ali, então, ele procurava se alimentar com algo que ele encontrasse pela floresta. Verdadeiro espírito de penitência, verdadeira vida de sacrifício, verdadeira vida de oração, vivendo a vida completamente num desprendimento material. E saía muitos dias para visitar quem? Visitar pessoas enfermas, visitar pessoas idosas, para também ensinar a oração para as crianças, ensinar o caminho do bem para tantas pessoas. Então, é realmente uma pessoa de grande espiritualidade. E ele vai também, depois sai da floresta, vai para a Terra Santa, onde também se encontra com os muçulmanos. Os muçulmanos, como não acreditavam em Jesus Cristo, procuravam hostilizar os cristãos, e ainda mais, matavam diversos cristãos. E acontece que os monges, lá no Carmelo, no Monte Carmelo, eles tinham lá uma comunidade. E acontece, então, que estes muçulmanos invadiam a residência deles, roubavam a comidazinha que eles tinham, a veste, e mesmo matavam alguns monges, alguns eremitas. E é então que Nossa Senhora vem ao encontro de Simão Stock, porque ele se queixou a Nossa Senhora. Nós procuramos aqui rezar, louvar a Deus, e, no entanto, vêm esses inimigos de Cristo Jesus e nos prejudicam, retirando a nossa simples comida e nos prejudicando e impedindo a nossa oração. E aí Nossa Senhora simplesmente entrega o escapulário que é uma peçazinha de pano abençoado pelos sacerdotes, que tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo. E ela então diz para São Simão Stock: procure de agora em diante. Veja o que ela diz. Nossa Senhora do Carmo entregou o escapulário como sinal de salvação, uma proteção contra os perigos, contra os inimigos, e a recompensa de uma paz maravilhosa e de uma especial proteção. E ali, simplesmente, dali em diante, os inimigos não prejudicaram mais esses eremitas. Depois vieram, ele tornou-se superior da confraria do escapulário, vieram para a Europa, e lá então aumentou muito
essa confraria, e as pessoas todas iam recebendo o escapulário, símbolo da proteção. E assim também os carmelitas, padres carmelitas, ou qualquer sacerdote, aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo de Coqueiros, sempre é abençoado o escapulário, é imposto o escapulário. E esse São Simão Stock, ele veio a falecer na França, após muito cansaço, muita penitência, no ano 1256, com 82 anos. E ele é o grande apóstolo da devoção a Nossa Senhora do Carmo, ou seja, também do escapulário. Eu sempre procuro também usar escapulário, porque nos protege contra os perigos, é a nossa salvação. E mesmo Nossa Senhora disse para São Simão que a pessoa que realmente usa escapulário e é um grande devoto de Nossa Senhora, tenha ela o título que tiver. Não importa se você é devoto de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Czestochowa, Nossa Senhora das Campinas. Ela tem mais de 2.500 títulos. O importante é procurar seguir a mensagem de Cristo Jesus. Amar a Cristo, amar a Deus e amar os nossos semelhantes. Há muitos meses atrás eu estava falando sobre a Santa Missa, para nós termos uma maior compreensão e para então participarmos melhor da Santa Missa, porque nós sabemos, ninguém ama aquilo que não conhece, então é claro. Como é que pode um moço, por exemplo, amar uma moça, ou uma moça amar um moço, se não conhece? Amar uma moça que mora lá em São Paulo, ou na Bahia, ou no Japão, ou na Alemanha, ou na Argentina, não dá. Então, também assim, quanto melhor nós conhecemos a Cristo, quanto melhor nós conhecemos a Santa Missa, melhor nós participamos, melhor nós rezamos e cantamos, e especialmente recebemos mais bênçãos, mais graças. Então, nós, há muitos meses atrás, fizemos nesse mesmo horário, nessas reflexões de vida, otimismo e esperança, diversas reflexões e em diversas explicações sobre a Santa Missa, para podermos acompanhar melhor, entendermos melhor a Santa Missa. Então, após a homilia, que o sacerdote, enquanto me consta, eu tinha mais ou menos explicado a homilia, o sermão, a explicação da Boa Nova do Evangelho. Então, após a homilia, após o sermão, em todas as missas do mundo, em cada final de semana, sábado ou domingo, então, é rezado também a profissão de fé do cristão, onde está a síntese de todas as verdades ensinadas e reveladas por Jesus. Há dois credos, dois creios. Credo é uma palavra latina, que na nossa língua quer dizer o creio. Então, dois credos. Palavra latina, então, credo. Um creio é intitulado, é chamado símbolo dos apóstolos, que vem desde os apóstolos e possui, eu creio, 12 artigos que resumem as principais verdades de fé. E outro é o creio, símbolo do Concílio de Niceia e de Constantinopla. Então é chamado o credo niceno-constantinopolitano.
O concílio de Niceia, o que é um concílio? É a reunião dos bispos com o Papa. Pois em 1962 a 65, nós tivemos o grande concílio Vaticano II, que iniciou com o Papa São João XXIII, e depois morreu São João XXIII, mas continuou com o Papa Paulo VI, um concílio reunindo os bispos cardeais do mundo inteiro, com grandes sociólogos, grandes teólogos, psicólogos, então, que lá davam toda a assessoria aos bispos. E esse concílio de Niceia realizou-se em 325. E também depois, mais tarde, o concílio de Constantinopla foi no ano 381. O de Niceia, exatamente, porque havia uma pessoa de nome Ario, então aí vem o arianismo, ele negava a divindade de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é um grande profeta, mas não é o Filho de Deus. Então, exatamente, esse concílio se reuniu para exatamente dirimir este problema todo. E depois também Macedônio, que também começou a atacar o Divino Espírito Santo, dizendo que o Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, também não é divino. E aí, então, exatamente, se reuniram no Concílio de Constantinopla, no ano 381, e os dois credos, então, têm o mesmo conteúdo de fé. E no dia do nosso batismo, por exemplo, nossos padrinhos, nossos pais, fizeram também a profissão de fé. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. E todo católico, ao rezar o creio, ele está proclamando as verdades da fé. E desde o início, as mesmas verdades de fé eram proclamadas em todas as comunidades, proclamando a igreja fundada por Jesus Cristo como una. Pode ver as verdades no Japão, na China, na Rússia, no Brasil, em todo lugar. Se você quiser, por exemplo, passe na Paulus, adquira o Catecismo Católico e você vai ver ali todas as verdades. E você mesmo, rezando, creio, ali está a síntese de toda a verdade. A Igreja Católica é una, mesma fé, é santa, porque é fundada por Jesus Cristo, mas formada por pessoas santas e pessoas pecadoras. E é católica. Por que católica? Essa palavra católicos vem do grego, quer dizer universal, é do mundo inteiro. E apostólica porque vem desde os apóstolos. Futuramente vamos citando, rezando o credo, ou seja, o creio, e vamos ensinando um pouco, explicando um pouco mais a todas e todos as mais ricas bênçãos da Trindade Santa. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você, para iluminar, atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo. Agora a bênção da saúde para todas as pessoas desanimadas, tristes, chateadas da vida, e especialmente as pessoas enfermas, e a bênção também sobre a água que você tem ali na sua frente. Abençoe-nos a Trindade Santa, e também Nossa Senhora, bem como esta água, em nome do Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, pela TV Primer, se Deus quiser.